Caríssimos irmãos e irmãs, aqui presentes, de modo especial, o excelentíssimo senhor prefeito Godofredo, sua esposa, primeira-dama, doutora Dagmar, todos nós aqui reunidos em nome do Senhor para celebrarmos os santos mistérios e juntos também celebrarmos a história desta cidade. Também acolhemos todos que nos acompanham, os internautas. Nós vemos na liturgia de hoje que Deus é favorável, é providente para com todos aqueles que guardam a sua palavra, para com todos aqueles que o temem e o servem, como o caso dos apóstolos, na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos. Esses homens foram presos, mas mesmo assim a providência foi favorável para com eles e os libertou da prisão. Por isso, meus irmãos, aqueles que fazem a vontade do Senhor, que anunciam a sua palavra não só com a boca, mas com a vida, tem sempre Deus favorável para com a sua vida. Não há vento contrário que possa abalar aqueles que temem o Senhor, que ouvem a sua palavra e a praticam. Prova disto se manifesta na história da imagem da nossa padroeira. Em ventos contrários, em tempestades em alto mar, um povo de fé, homens naquele barco, com fé em Nossa Senhora, com fé em Nosso Senhor, venceram os ventos contrários e conseguiram chegar em terra firme. É um sinal, é prova de que Deus é favorável, é providente para com aqueles que o temem, que guardam e praticam a sua palavra. Não há prisões, não há perseguições que possam abalar aqueles que temem o Senhor. Vemos aqui que o Senhor enviou o seu anjo para libertar os apóstolos da prisão. É a providência divina manifestada para com aqueles que o temem. E se nós temos a fé suficiente, meus irmãos, nós utilizamos destes ventos contrários, destas perseguições e dessas prisões que por vezes acontecem em nossa vida, para nos fortalecermos ainda mais, não para nos paralisarmos, mas para aprendermos cada vez mais a sermos mais firmes na graça de Deus. Se a nossa humanidade nos incapacita muitas vezes de lutar, de seguir em frente, é hora de confiar mais na graça de Deus, na providência divina. Não há prisões, não há cadeias que impeçam a ação do Espírito Santo, a ação da palavra de Deus de acontecer neste mundo. Porque o vento sopra onde quer. O vento sopra onde quer. E Deus, Ele age aonde Ele quer. Por isso, meus irmãos, nós vemos o caso aqui dos apóstolos presos. Em outra passagem desse mesmo livro, nós vemos que enquanto São Pedro estava preso, a igreja orava por São Pedro. Quantas vezes, quando alguém passa uma tribulação, um sofrimento, quando alguma autoridade da igreja sofre perseguições, quando alguma autoridade pública, civil, sofre perseguições, nós jogamos pedras, nós atacamos, nós caluniamos. Esquecemos que enquanto São Pedro estava preso,
os cristãos oravam por ele. Os cristãos davam o exemplo de unidade para com aquele que sofria na prisão. Meus irmãos, acredito piamente que os primeiros que devem receber a nossa oração são as autoridades da nossa igreja. Por isso que o Papa tanto pede as suas orações, as nossas orações. E também as autoridades públicas são os que mais precisam de oração, porque estão à frente da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, precisam da nossa oração. Antes de jogarmos pedras, de caluniarmos, rezemos, vamos dar o exemplo de cristãos que se unem em oração àqueles que precisam desta oração. Porque assim foram os primeiros cristãos, e assim nós devemos ser também. No salmo que nós ouvíamos, uma frase é certeira para esta grande festa da nossa cidade. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. É a providência divina. E nós sabemos que ao redor da nossa cidade, que por sinal é uma ilha, está o mar. Outro sinal de que ao redor da nossa cidade, ela não está cercada somente pelo mar, mas está cercada de anjos que vêm acampar, porque aqui é a terra de quem teme ao Senhor. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Se esta cidade é temente a Deus, os anjos acampam ao redor dela. Não é só o mar que está ao nosso redor, mas mais do que o mar, é o mar da graça, o mar da providência divina, que se manifesta em nossas vidas e que nos cuida, nos protege e nos guarda. O Evangelho de hoje, meus irmãos, também é uma manifestação de amor para com a nossa cidade, para com todos nós, cidadãos. Alguns que nasceram, outros que fizeram desta cidade a sua morada. Deus amou tanto o mundo, que entregou o seu Filho único, para que quem nele crer tenha a vida eterna. Poderíamos parafrasear dizendo: Deus amou tanto São Francisco do Sul, esta cidade, que enviou a Senhora da Graça com o seu Filho Jesus no colo, para não deixar esta cidade desamparada, mas para que ela pudesse ter o amparo de uma mãe, por sinal a mãe de Deus e nossa, e o próprio Deus encarnado, Jesus Cristo, no seu colo a nos abençoar. Deus amou tanto esta cidade, que se manifestou o seu amor nas belezas naturais, nas belezas culturais e nas belezas religiosas, que nós vemos com tanta alegria nestas terras abençoadas. Só nos resta, meus irmãos, firmarmos a nossa fé em Jesus Cristo, que é o único que nos salva, assim como Maria seguiu o seu filho Jesus como discípula fiel até o fim, e foi salva, assim como os santos e como tantas pessoas que nos precederam nesta história sagrada de São Francisco do Sul, depositaram sua fé em Jesus Cristo e foram salvos. Também nós somos chamados a depositar a nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo, que por sinal é o sentido de nós estarmos aqui, em pleno tempo pascal, para que também alcancemos a salvação
que não é mérito nosso, mas é pura graça de Deus. E quem tem fé em Jesus, tem fé na luz. Jesus um dia disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Se nós queremos uma política santa, se nós queremos uma vida santa nesta cidade, precisamos estar na luz, que é Jesus, porque a luz não esconde nada. A luz revela as nossas verdades mais profundas e nos torna transparentes, homens e mulheres da verdade, da justiça, da paz, do bem comum, do bem para todos. Sejamos da luz. Não é à toa que o maior símbolo do tempo pascal é o círio pascal, que manifesta a luz, que dissipa todas as trevas, que dissipa todas as escuridões, para que nós jamais sejamos da mentira, mas sejamos da verdade. Manifestemos a verdade neste mundo e assim, com certeza, seremos homens e mulheres, bons cidadãos e bons cristãos. Senhora da Graça, a Ti nós consagramos esta cidade. A Ti nós consagramos as autoridades públicas e religiosas. A Ti nós consagramos a todos nós, vossos devotos, que muito confiam na vossa materna intercessão. O vosso manto, Senhora da Graça, doce amparo seja aos vossos devotos. Graças e bênçãos temos em vós. Senhora da Graça, rogai por nós. Senhora da Graça, rogai por nós. Do mar infindo, Senhora da Graça, fulgurante estrela, sois sempre bela. Ao céu guiai-nos, cremos em vós. Senhora da Graça, rogai por nós. Senhora da Graça, rogai por nós.